nas fronteiras do infinito. Marco, hoje a gente vai falar de uma coisa que parece saída de um filme de ficção científica, mas é real. A missão Proba 3 da ESA, Agência Espacial Europeia, conseguiu criar um eclipse solar artificial no espaço. Isso mesmo, Rodrigo. Eu fiquei de boca aberta quando eu li todas as informações relacionadas a isso também. E eles foram além dos testes. Os primeiros resultados já estão ampliando nossa compreensão do Sol, veja só você. Mas antes de mergulharmos nos detalhes aqui, vamos dar uma contextualizada para quem nos ouve. Por que estudar a coroa solar é tão importante? Para o nosso ouvinte que está atento, que tem ouvido nossas discussões aí durante essas semanas, deve lembrar que a gente fez algumas menções sobre o Sol em episódios anteriores. A coroa do Sol é uma camada super quente ao redor do Sol que a gente só conseguia ver durante os eclipses totais a partir aqui da Terra. E o problema é que esses eclipses naturais, que acontecem das posições dos astros em suas órbitas, duram poucos minutos e são raros. Já a Proba 3 pode criar seu próprio eclipse sempre que quiser, por até 6 horas seguidas, cara. E aí vem a grande questão, né? Como fazer com que esses dois satélites sozinhos consigam fazer esse alinhamento com o Sol? Aqui que vem uma boa parcela de dinâmica orbital. Um dos satélites, o ocultador, tem um disco de 1,4 metro que bloqueia o Sol, enquanto o outro, o cronógrafo, fica exatamente atrás, a 150 metros de distância, registrando a coroa. E o incrível, eles mantêm essa formação com uma precisão de 1 milímetro. No vácuo do espaço, com gravidade, radiação e sem nenhum controle em tempo real da Terra? Foi o que realizou a equipe de controle da missão. E olha, tem mais. Eles usam um sistema autônomo de navegação com câmeras, sensores e lasers e alguns algoritmos avançados para se manterem alinhados. É como se fosse um balé espacial de altíssima precisão. Quando a gente fala do bloco Nas Fronteiras do Infinito, né, o nome do nosso bloco, ele realmente é um bloco especial, né? O que o Marco está trazendo para a gente, para os nossos ouvintes que nos acompanham aí, é algo que está revolucionando a forma como a gente observa o Sol, né? E essa tecnologia, Marco, ela é nova, já foi testada antes? Na verdade, é a primeira vez que uma missão consegue voo e informação tão preciso por tanto tempo. Antes, a gente só fazia coisas parecidas com satélites presos por cabos ou muito mais próximos. O Proba 3 é realmente um desenvolvimento astronáutico e de engenharia histórico. E eu tô ansioso para saber das primeiras imagens. Elas já conseguem revelar algo novo sobre o Sol? A coroa solar é mais quente que a superfície do Sol, o que já é um mistério gigante. E agora, com o Proba 3, os cientistas estão vendo estruturas muito mais próximas da superfície solar do que antes era possível. Eu me lembro de um episódio anterior do nosso podcast que a gente mencionou o quanto era difícil explicar, né, o porquê que a coroa é tão quente. Exato. E agora, será que a gente vai ter alguma hipótese? Com certeza, a gente está se aproximando cada vez mais de confirmações. Mas uma das hipóteses é que ondas magnéticas ou pequenas explosões chamadas nanoflares aquecem a coroa. Agora, com dados mais precisos, os modelos teóricos podem ser testados como nunca antes. E isso tem algum impacto aqui com a gente na Terra? Tem sim. A coroa é onde nascem as ejeções de massa coronal, aquelas tempestades solares que podem fritar os satélites, derrubar redes elétricas e até afetar aviões em rotas polares. Tipo aquela de 2024, né? Quando uma tempestade solar ameaçou os satélites de comunicações, podendo ocasionar até apagões, né, nas comunicações que dependem desses satélites. Pois é, e nessa ocasião eu me lembro de ler o artigo sobre essa previsão em 2023, enquanto eu ainda fazia a minha pós-graduação em jornalismo, e na época rolou um sensacionalismo, onde diziam que seria o apocalipse da internet. Isso, aliás, estava escrito não somente nos veículos jornalísticos, isso estava escrito no artigo científico, cara. Mas voltando ao estudo atual, com o Proba 3, a gente pode entender melhor como essas explosões acontecem e, quem sabe, prever elas com mais antecedência. E
qual o grau de expectativa da academia com esses novos avanços? Porque eu imagino que as possibilidades de estudo vão aumentar muito para se estudar o Sol e outras características, né, do que a gente chama de física solar, né, ou desse espaço, né, o clima espacial, né, tem toda essa área de estudos que a gente já viu, inclusive naquele curso que nós fizemos no INPE em 2020, né, Marco? Pois é, eu me lembro bastante também quando a gente visitou o Embrace. Isso tem muito a ver mesmo. O Andrei Zhukov, um dos pesquisadores principais, disse que ficou absolutamente emocionado com as primeiras imagens. E essas imagens foram capturadas de primeira, logo na primeira manobra. Cara, realizar um feito desse e ainda ter sucesso na primeira tentativa é muito bacana, porque mostra que a equipe estava preparada, o equipamento estava bem alinhado, né? E a ciência por trás disso, né? Toda a fundamentação do trabalho aí premia uma equipe competente e um trabalho de altíssimo nível, né? Pois é. E não para aí, Rodrigo. Tem mais coisa que esse Proba 3 tá garantindo para a academia. Com a quantidade de dados já gerados de primeira, existem algumas possibilidades vindouras aí que são bem interessantes. Bom, o Proba 3 está ajudando a criar o que estão chamando de eclipses digitais, que são simulações computadorizadas da coroa que antes não eram possíveis porque faltavam dados reais tão precisos. Então, essa missão não observa somente o Sol, como a gente imagina, né? Ela também pode melhorar alguns modelos teóricos. Sim, a equipe está fazendo uso de um software chamado Coconut, da empresa KU Leuven, que já está usando os dados do Proba 3 para refinar suas simulações. E isso é crucial para o Centro Virtual de Modelagem do Clima Espacial da ESA, a Agência Espacial Europeia, que tenta prever como o Sol afeta nós aqui no nosso planeta. E sobre o futuro dessas pesquisas, o que mais a gente pode esperar do Proba 3? Bom, a missão ainda está em fase de comissionamento, que é a fase de registro de etapas e definição de procedimentos e sistemas, mas logo deve operar totalmente sozinha, sem nem precisar de supervisão da Terra, como já foi esse primeiro teste. E os cientistas já estão planejando novas observações, inclusive durante períodos de alta atividade solar. E será que essa tecnologia de voo e informação pode ser usada em outras missões? Imagina os telescópios espaciais gigantes, feitos de vários satélites trabalhando juntos, ou missões para estudar buracos negros com precisão inédita. Cara, o Proba 3, nessa aventura que ele acabou gerando recentemente, está abrindo muitas portas para novas pesquisas, cara. Então, muito em breve, a gente pode estar vendo o futuro da exploração espacial acontecendo sem muita demora. Exatamente. E o mais legal é que essa missão foi feita com colaboração internacional. Foram empresas de 14 países que trabalharam juntas para tornar isso uma realidade. Quando a gente fala de eclipse natural, vamos dizer assim agora, né, temos que mudar a forma de falar eclipse, né? Eu nunca mais vou ver um eclipse do mesmo jeito. Mas quando a gente fala de eclipse natural, aqui em Tapetininga, eu lembro de ter acontecido em 1995, se não me engano, um eclipse total, e com previsão de acontecer, muito provavelmente, para mais daqui de 20 anos, né? E a gente não tem controle disso, né? Os eclipses, os eclipses solares, eles são bastante específicos e são muito raros aqui na Terra, né? Tanto é que no caso do estudo do Albert Einstein para a relatividade, né, teve um eclipse aqui, né, no ano de 1919, né, isso? É isso aí mesmo, Rodrigo, 1919. E esse eclipse, né, ele movimentou vários cientistas da época para que fosse comprovada a teoria, né? Mas aí muitos deles vieram para Sobral, lá no Ceará, né, para poder acompanhar. E nesse caso, nós temos aí uma possibilidade de fazer os eclipses artificiais com mais de 6 horas de duração, né? Os eclipses são rápidos também, né? Isso, para quem já conseguiu acompanhar, eles duram minutos. E você conseguir esse tipo de feito, com certeza dá muito tempo para você obter dados. E tempo de exposição, tempo de obtenção de dados é muito importante na astronomia, porque você precisa ali, né, ficar catalogando esses dados. Ficar pingando de país em país para obter
eclipses totais, acho que não é bem legal, não é muito barato, não é muito fácil, depende de muita gente. Então, realmente é um avanço muito interessante para o estudo do Sol e para o estudo aí da astronomia e de, muito provavelmente, aí, aspectos físicos além da tecnologia, né, que está evoluindo. Nessa aventura de 1919, isso, além de gerar a confirmação da teoria da relatividade de Einstein, também gerou um filme que é chamado Einstein e Eddington. E Eddington foi o cientista que veio para Sobral para fazer a observação do eclipse no solo brasileiro. É um filme de 2008. Fica aqui a nossa segunda dica. Olha aqui, ó, o segundo pedacinho do Céu Ensina dentro dos nossos outros blocos que não são necessariamente sobre dicas. E é exatamente isso que você falou, Rodrigo. Pensar que no futuro as coisas vão poder ser feitas sob demanda, né? Se as coisas continuarem nesse passo, os eclipses sob demanda para estudar o Sol vão poder ser feitos sempre que houver necessidade. Eu espero que o nosso ouvinte não veja mais os eclipses da mesma forma e entenda que é muito bizarro, né? Para a gente estudar melhor o Sol, a gente tem que eclipsá-lo, a gente tem que escondê-lo. Mas é porque uma das características mais fascinantes e misteriosas do Sol é a tal da coroa solar que a gente só consegue observar quando a gente ofusca o brilho central. Perfeito, e com essa incrível novidade da engenharia, da astronáutica, da astronomia, desenvolvida pelos cientistas da Academia da ESA, nós concluímos aqui o nosso bloco Nas Fronteiras do Infinito. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.